Oh, que noite gostosa, amém? Ó, a igreja tá feliz? Tá linda, glória a Deus. Gente, que gostoso. Que bênção a gente chegar diante da presença do Senhor, assim, falar, Deus tem muito mais. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus tem muito mais para você nessa noite. Essa é a igreja do Senhor. A marca da igreja do Senhor tem que ser o amor. Sem amor, não existe a presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Quem conhece a Deus, conhece o que é o amor. E é muito bom a gente chegar aqui e poder estar diante de Deus e receber esse amor, amém? Você é a igreja de Deus e Deus tem um propósito para você. Deus te trouxe hoje aqui para algo muito especial. Ele escolheu esse dia para que você estivesse aqui, porque Ele tem um recado muito importante para a sua vida. Você faz parte dos planos de Deus. Ele precisa de você. Culto passado, a gente ouviu falar sobre o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Quem estava aqui sábado passado? Não foi uma delícia? Ouvir e deixar aquilo entrar no nosso coração do quanto Deus nos ama. O Senhor nos ama e o Senhor nos chama para um propósito muito maior. Ontem a gente estava aqui numa vigília muito gostosa e o pastor Luiz deu a palavra e ele falou com tanta propriedade da palavra de Deus que diz, olha, o Senhor tem um propósito. Você não nasceu por acaso, você não está vivendo para conquistar somente, cresci, escolhi minha profissão, agora eu escolhi com quem eu caso, o que eu vou ser, qual é a minha profissão, meus filhos, o que eu tenho para entregar para os meus filhos. Agora já está chegando a velhice. Não, isso não é a vida que Deus escolheu para você. Deus tem um propósito. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Gente, olha o valor que isso tem. Você é a igreja do Senhor. Eu queria que agora você pudesse abrir o seu coração. Nós vamos assistir um vídeo muito especial. E depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas enquanto você estiver assistindo esse vídeo, deixa Deus falar ao seu coração. Daquilo que Ele quer falar para você, individualmente, como igreja do Senhor. Amém? Então vamos assistir o vídeo. Matthew 16:18, Jesus said these words, I will build my church, the gates of hell will not prevail against it. 40 years ago in a college classroom, Dr. B used to exegete this verse, and he would say, students, you realize this is the only thing, building his church, this is the only thing that Jesus is doing since his ascension until he retrieves the church. He's not directing the angelic choir. They're singing fine without him. He's not fretting about the planets spinning out of their orbit. They're behaving nicely. He's not taking long naps or doing crossword puzzles. He's full-time focused attention 24/7 on building the church, the hope of the world. And he's building it in Singapore, in Sydney, in Mumbai, in Mexico City, in Shanghai, in Chicago. And I do hope you understand, please, that perhaps the greatest privilege in all of human life is when Jesus taps you on the shoulder and says, hey, Phil, hey, Pam, Jason, I have a critical role for you to play. Will you join me as I build my church? It is the hope of the world, you know. But I was hearing in the college classroom at Trinity College from Dr. B, I was hearing with virgin ears
There was once a community of people so radically devoted to God that whatever he asked them to do, they would do. When he urged them out of the limb of faith, they would go. They had so much integrity in that community that people outside the church were curious about what was going on inside the church, and they respected it. And Dr. B would get on a riff talking about life in that original community of faith. And I'm telling you, it was powerful. He'd get to the end of a couple of those riffs, and he'd say, students, you answer me this question. Is God still transcendently powerful? Does the Holy Spirit still have his stuff? Does Jesus still redeem and restore people? He says, if all that is so, then why can't there be such a community of faith in our culture, in our city, and in our day? I'm telling you, I would sit in the back row of that class and just fight off the emotion. It was the first time in my whole life I had ever been seized by a vision. Visions are powerful things. Vision is the picture of the future that produces passion in people. Vision makes the present experience indefensible, unacceptable. People live for visions, and more often than you would think, people die for visions. Such is its power. I don't know how many of you have ever been seized by a vision. You would know it if you had been. I got seized by the beauty and power and potential of what a church could become. And I walked away from the well laid out script for my life and swore to myself I would not go to my grave without at least trying to see if what happened in Acts chapter 2 could be replicated in the 20th century. Willow has to reach its full potential because it's the hope of the world. Each of its attenders really matters. Young or old, rich or poor, black or white, doesn't. Each member really matters. So we got to help every member find his or her spiritual gift because there's so much at stake. We got to have people with leadership gifts step up and lead all over the church. People with teaching gifts teach. People with administration gifts administrating. People with shepherding gifts, they got to start shepherding because there's so much at stake. People with gifts of giving need to start stepping it up and resourcing this church. It's the hope of the world. We got to grow up our young people in a manner that invites them to be a part of the hope of the world in a way that's understandable and meaningful to them at a young age, so they'll want to be a part of the faith community for the rest of their life. And we got to help every single church we possibly can, wherever it's located, whatever denomination, in whatever country, in whatever culture, because it's the hope of the world. The last move in this whole equation that's been happening for most of my adult life has been a question: will the local church be sustained until the end of time? Now, before you answer too quickly, I remind you that whole empires made up of hundreds of millions of people were thought to be permanent fixtures of history, and they're curiously absent from the landscape today. Entire colossal world empires gone. And what about multi-billion-dollar multinational corporations? Who would have thought that corporations with hundreds of millions of dollars of assets could just like evaporate? And they have. So why should we have any confidence that this thing we call the church can outlast empires and worldwide corporations? Maybe we just have to go back to the text we started with. I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. What should give us all confidence that the church will outlive and outlast every other organization and dynasty and empire is who is building it and who's regenerating it, who's recreating it from generation to generation,
who is protecting it. And that's none other than Jesus himself, God's Son, second person of the Trinity, Savior and sustainer of the church till the end of time. The morning prayer of every sincere Christ follower should be, Jesus, this new day, I freshly commit myself to the role you have invited me to play as you are building your church in this world. We are the church, gang. And Jesus has invited every one of you to play a critical role in the building of his church. So please say yes. Say yes in new ways. Say yes and bring it instead of saying yes and not bringing it. And I have a conviction that none of us will ever regret any hour, minute, or second that we devoted to the role Jesus wants us to play in the building of his church. I think we'll only wish we had done more. Glória a Deus. Você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Não tem um dia na minha vida que eu não agradeça a Deus por servi-lo integralmente. E lembro quando, com 20 anos de idade, eu fiz essa oração e falei, Senhor, que todos os dias da minha vida sejam para servir ao Senhor. As lutas são grandes que nos tiram do foco daquilo que Deus nos projetou para ser, a certeza que Deus nos chamou para fazer a diferença nessa geração. Mas eu, você, que não temos lutas diferentes, a nossa luta não são contra as pessoas, nem contra o sistema desse mundo, a nossa luta é contra o diabo, as potestades desse mundo que tentam roubar aquilo que Deus já nos deu, a salvação para toda a humanidade. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu por mim, por você e por toda a humanidade. A salvação já está entregue, mas as pessoas não sabem. E Jesus precisa da igreja dele para estabelecer isso. E a marca dessa igreja é o amor. É aquilo que a gente vive intensamente. Quando é dia de batismo, meu coração se alegra muito, porque ali são almas que foram ganhas, que hoje têm a vida eterna, não pertencem mais ao diabo e ao mundo. Amém? Gente, isso é presente do Senhor. Hoje eu estou mais do que feliz, porque além por todas as pessoas, uma amiga em especial, que há muitos anos a gente caminha junta, aceitou esse convite de entregar sua vida a Cristo. E, gente, ela já é minha líder em treinamento. Nós vamos abrir uma célula, né, Lu? A Lu vai ser uma grande líder. E quando a gente começou a falar que abriu uma célula, ela falou assim, eu já tenho uma listinha aqui com 6 nomes. Esse é o amor, aquele primeiro amor que chega e a gente fala assim, isso que eu conheci, isso que eu tenho que é verdadeiro, é o que eu quero que o mundo saiba. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou a vida, já deu o seu sangue por você. Agora Ele conta com você.
E quando a gente fala dessa igreja que vivia essa marca tão poderosa lá em Atos, e eu quero que agora você abra sua Bíblia em Atos 2, nós vamos ver algumas marcas dessa igreja. E eu quero que você se veja como a igreja de Cristo, aonde você estiver. E essas são as marcas daqueles que já eram convertidos, que já tinham Jesus. E o que eles tinham de diferença? Que eles fizeram uma grande revolução ali na igreja primitiva em Atos, onde o Espírito Santo tomou os apóstolos e ali a igreja foi crescendo de forma abundante, de forma agressiva e o evangelho sendo expandido. E a palavra de Deus fala que eles viviam de um jeito que hoje as igrejas, os grandes pregadores como Bill Hybels, que a gente acabou de assistir um pedacinho da mensagem dele, fala assim: cadê a igreja de Atos? Cadê a marca daquela igreja, de como eles viviam, do que eles passavam? A igreja de hoje está passando por isso? Mas o que mais me emocionou foi quando ele falou assim: o Deus que fez aquilo naquele tempo é o mesmo hoje? O Espírito Santo que agia com poder naqueles dias é o mesmo que age com poder hoje? Qual é a diferença? É o mesmo Deus. Deus que age com poder, o Espírito Santo que age com poder. O que está faltando para a igreja? E agora a gente vai ler aqui no texto de Atos como eles viviam, o que impactava a vida deles de uma forma que as pessoas queriam saber o que eles estavam vivenciando, o que tinha de apaixonante, quais eram as marcas que eles deixavam. E a gente sabendo um pouquinho do livro de Atos, a igreja primitiva vivia um tempo de muita perseguição. E os cristãos tinham que, de todo jeito, eles tinham que estar no templo, de casa em casa. E foi quando a igreja explodiu nas casas. Esse aqui é o nosso modelo de célula. Como eles se reuniam nas casas, o que eles faziam, o que eles buscavam viver enquanto a igreja estava reunida lá nos pequenos grupos. Então nós vamos comentar algumas coisas, e se você que está numa célula, você vai começar agora a fazer aquela análise, se vocês estão vivenciando isso lá dentro da sua célula, do seu pequeno grupo. E se você ainda não está numa célula, você vai descobrir que gostoso é viver entre os irmãos, aprendendo e crescendo. E eu faço esse convite. Porque eu cresci espiritualmente, sendo abençoada dentro de um pequeno grupo. E eu sei que isso é verdadeiro e é apaixonante. Lá em Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Gente, olha que gostoso, nós vamos ver cada partezinha. Mas um pouquinho antes, no livro de Atos, diz que Pedro estava pregando, e olha que interessante, hein? Ele começou a pregar ali e começou a anunciar o reino de Deus, e 3.000 pessoas entregaram a sua vida a Cristo. Naquele momento ali. Olha que poder, Espírito Santo agindo de forma tremenda. E naquela época as mulheres e as crianças não eram contadas. Então, imagina, era muito mais do que 3.000 pessoas. E como que eles cuidavam dessas pessoas que acabavam de falar: não,
eu abro mão, eu entrego a minha vida para Jesus, eu não quero mais viver isso, eu quero viver uma nova vida. E como que eles iam cuidar? Como era o cuidado? E ali eles se multiplicavam em pequenos grupos nas casas e um ia ajudando a cuidar do outro. Se a gente volta um pouquinho para a realidade da nossa igreja, hoje com 5.000 membros, um pastor daria conta de cuidar de todos? Sim ou não? Não. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja e tinha, acho que nem 3.000 membros ainda, quase chegando a 3.000 membros, e não tinha célula. E eu lembro a dificuldade que entrava e saía, e às vezes ninguém sabia nem quem você era. E tinha muita gente que falava que gostava de igreja grande por causa disso. Ah, ninguém te conhece, então você vai, assiste o culto, sai, pronto, está ótimo. Mas essa não é a marca da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a igreja que vive uma marca do amor, do cuidado. Aquele que conhece um a um e cuida, como o bom pastor cuida da sua ovelha. Então imagina, ali eles começaram a se multiplicar em pequenos grupos. E ali dentro de cada pequeno grupo, eles viviam algo muito intenso. A primeira marca era uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Lá no versículo 42 falam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja tinha a palavra de Deus como centro de tudo. Ali o que eles recebiam dos apóstolos, o que estava sendo entregue como aquilo que Jesus tinha para eles, era o que eles viviam. Eles tinham um temor à palavra de Deus. A palavra de Deus era tudo. Era guardada no coração, era vivenciada e ali nos pequenos grupos elas eram ensinadas. Dentro de um pequeno grupo, a palavra de Deus tem que ter o maior valor. Não adianta falar que é uma célula, se chega lá, só fica todo mundo na comunhão, só no bate-papo, mas está faltando o ensino, a palavra de Deus. Aqui no culto é muito gostoso. A gente chega, ouve aquilo que Deus quer comunicar para a igreja e a gente fica só ouvindo. E é tão gostoso que aquilo vai entrando no coração. Eu sempre... Até hoje tenho esse costume, anoto tudo, vou colocando do lado, tudo que eu estou ouvindo, que Deus está falando comigo, para depois deixar isso entrar no meu coração. Mas quando a gente chega lá no pequeno grupo, aí essa parte é gostosa. Porque a gente pega a palavra que foi dada na igreja e ali a gente compartilha aquela palavra como algo prático para a nossa vida. E ali as perguntas começam a aparecer, a gente começa a falar, mas como eu aplico isso na minha vida? Mas será que eu consigo isso mesmo? E ali a gente é ministrado, ensinado pela palavra de Deus. Então a gente vê que tanto perseverar unânime no templo, como nas casas, é algo que complementa o nosso crescimento espiritual com Deus. E ali, aquelas pessoas aceitavam a Jesus, iam para as casas, e lá nas casas elas começavam a receber o ensinamento da palavra de Deus. Então uma igreja ela tem que ser firmada na palavra de Deus. Essa tem que ser a marca que acontece aonde você estiver. Então se você está no seu serviço ou em qualquer lugar, e você precisa dar uma palavra para alguém, meu amado, saiba que a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Ela é o manual do fabricante. A gente tem tudo aqui na palavra. A palavra fala disso, fala de dinheiro, fala. Fala sobre sexo, fala. Fala sobre romance, fala. Fala sobre perseguição, luta, sim, fala. Fala sobre fofoca, sim, inveja, sim. Fala sobre o amor, fala. Fala sobre o ódio, fala. A palavra de Deus é um livro que a gente tinha que ler como o primeiro e deixar isso entrar no nosso coração. Particularmente o livro de Atos, para mim, parece um filme, porque você lê, é como se você estivesse vendo coisas tremendas. Esses dias eu escutei um rapaz dizendo assim, essas coisas de filme, é bem complicado, a gente vê
cara destruindo um exército inteiro. Isso é muito marmelada. Fala, olha, marmelada. Se você soubesse como que Sansão acabava com muitos homens, você ia ficar de boca aberta. Só Sansão, um homem, acabava com exércitos. A palavra de Deus é viva. Tudo no mundo tenta copiar algo que já está escrito, que já aconteceu. Então a palavra de Deus tem que queimar no seu coração. Tem que ser algo que você tenha vontade de aprender, de ler e deixar isso queimar. Eu quero aprender. Eu lembro quando eu estava na célula, algumas pessoas eram nova convertida e um menino muito querido que me ensinou muito da palavra de Deus, ele falava assim para mim, você sabe onde está escrito isso na Bíblia? E eu falava, não sei, mas você me ensina? E ali eles iam me ensinando. Eu fui aprendendo muito da palavra de Deus dentro de um pequeno grupo. Essa é a primeira marca que tem que acontecer dentro da igreja, que tem que acontecer lá na igreja, estabelecida nos lares, lá na sua célula. A segunda marca que acontece, e é muito forte, é uma igreja que perseverava na oração. Olha que bênção, vamos voltar lá? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gente, Atos fala o tempo inteiro, que enquanto eles oravam, a casa tremia. Enquanto eles estavam buscando ser cheios do Espírito Santo e pedindo que Deus os enchesse com intrepidez para falar da palavra de Deus, a casa se movia. Enquanto eles estavam orando, o coração de Lídia se abriu para a palavra de Deus. Enquanto eles estavam orando, quando Paulo estava preso, o carcereiro se converteu e logo saiu e foi para sua casa e toda a sua família se converteu. Oração, o poder da oração. Essa é uma ferramenta que muitas vezes a igreja abandonou. 15 minutos de oração, meu Deus, é terrível. Parece que já passou uma hora. Porque a gente está perdendo aquele gosto de cada dia mais estar na presença de Deus em oração. Para que as promessas de Deus, para que a palavra de Deus entre na nossa vida e tome posse. Lá em Marília, na conferência que nós estávamos, um pastor pregou, disse que numa cidade na Coreia, e na Coreia no púlpito atrás assim tinha uma pedra escrito aqui nesse púlpito. Só prega pastores que oram no mínimo 6, que tem comunhão com Deus no mínimo 6 horas por dia. Ele falou, gente, eu não preguei lá não, viu? Eu só vi o púlpito. Eu não cheguei nesse nível. E a gente numa conferência de pastores, você via todo mundo assim, meu Deus. Intimidade com Deus que vem através da oração. Essa era uma marca daquela igreja, da igreja de Atos, da igreja que hoje nós pedimos um avivamento para que essa igreja venha agir de forma poderosa como agia. Mas a gente precisa despertar para a oração. Eu quero chamar a Lu aqui, eu combinei com ela. Vem cá, Lu. A Lu é uma bênção, gente. Quem conhece a Lu? A Lu não é uma bênção? É, glória a Deus pela vida da Lu. A Lu, ela chegou numa das minhas células quando eu já era supervisora, né, Lu? Supervisora. E ela chegou numa das células, foi a da Laurinha? Da Ana Beatriz. E foram se multiplicando as células, eu, como líder saí como supervisora e a Lu chegou. E a gente ia nas multiplicações já como supervisora, que a Lu participava e sempre multiplicando muito. E chegou uma época que de tanto ela multiplicar, ela se tornou supervisora de células. Ela cuidava daquelas igrejas nos lares ali. E com o tempo, foi passando um tempo e aquelas células foram ficando menores, algumas pessoas parando, desistindo, se perdendo na jornada. E eu lembro que a Lu chegou com o coração muito triste, quebrado, falou assim, Désirê, será que eu tenho como deixar de ser supervisora
e voltar a ser líder para resgatar isso. E eu lembro, gente, que no olhar da Lu, no coração dela, ela estava muito abatida de ver pessoas que talvez ela tinha ganho naquela caminhada, que não estavam mais ali. E como uma mulher de oração, agora eu vou deixar ela contar o que aconteceu. Boa noite, gente. Foi uma das grandes experiências que eu tive com Deus, esse momento, assim, né? Antes de assumir a liderança, eu tinha muito medo, ao mesmo tempo que eu gostava de me envolver, de estar ajudando, de estar levando pessoas, eu falava, não, será que eu vou, né, dar conta e tal? E o que mais eu temia aconteceu. E foi muito de Deus, assim, porque Deus foi me mostrando muitas coisas, foi me ensinando, né? E aí, nesse período que essas pessoas foram saindo, era engraçado. Agora eu falo que é engraçado, mas na época eu chorei muito por cada vida, assim, que metade dessa célula foi para uma outra igreja, né? Beleza. E a outra metade, assim, se afastaram mesmo, se afastaram da presença de Deus. E aí, assim, eu fui para Deus. Falei, Deus, quando o Senhor falou comigo para eu assumir a liderança, quando o Senhor confirmou isso no meu coração, o Senhor disse que era para eu assumir. Então, eu creio que é para eu continuar. Mas eu não sei como, porque não tem mais ninguém, né? E Deus colocou, ao mesmo tempo, assim, eu ficava assim, será que isso é de Deus? Será que esses pensamentos e tal? E eu fui orar. E Deus só foi confirmando através da palavra dele. Eu ia para a Bíblia, Deus só falava assim, eu vou restituir, eu vou fazer, eu vou trazer as pessoas que... Falei, gente, como que isso está na Bíblia? Parece que assim, Deus acabou de escrever para mim, né? E foi isso que foi acontecendo. Só que assim, não foi de uma hora para outra. Durou assim alguns meses. Na verdade, tinha só uma pessoa na célula. E aí a gente fazia célula, a gente tirava aquele momento para orar por aquelas vidas. Só que daí chegou um momento que até essa pessoa se afastou, saiu. E aí eu falei, Deus, e agora? Porque eu não tenho como fazer célula sozinha, né? E aí Deus, foi nessa semana mesmo que eu orei, fiz essa oração. Deus, uma menina que era da célula, ela me ligou. A Raíssa está aí? Olha lá, ela me ligou, falou, Lu, eu quero voltar para a célula. E eu já tenho algumas pessoas e tal. Então, foi uma resposta de Deus, né? E assim, durou uns 6 meses isso, né? De oração, só com essa pessoa, essa uma pessoa que estava comigo. E aí ela saiu. E foi assim, sabe? Um momento assim de muita oração mesmo, de busca. E eu chorava para Deus e falava, Deus, será que eu estou louca? Estou entendendo uma coisa que não é e tal, né? Mas eu creio naquilo que o Senhor falou para eu fazer, né? E aí a Raíssa veio, né? E aí foram vindo as pessoas e veio 2, aí já estava com 4 pessoas a célula, né? Já dobramos o número de pessoas. E aí foram vindo e algumas dessas pessoas saíram. Aí eu falava, Deus, será que o negócio não vai mesmo, né? Só que assim, foi um momento que eu senti assim, que eu rompi em Deus assim, nesse período. E aí depois Deus só foi acrescentando, e Deus já foi trazendo os líderes que iam assumir essa célula para eu voltar para a supervisão, e trouxe, sabe, Deus foi criando uma unidade entre a gente ia colocando os nomes numa agendinha de oração, daqueles que estavam afastados e daqueles nomes que a gente queria convidar e a gente nem conhecia. E foi muito legal, porque quando essas pessoas chegavam na célula, a gente colocava assim, ok, respondido. E a gente até teve um dia na célula que a gente passou essa agenda e essas pessoas puderam ver o nome delas, que a gente orava por elas há muito tempo, né? E aí eu vinha na reunião de integração que tinha, né, tentando pegar nome e tal. E hoje essa célula, né, ela depois, isso tem uns 4 anos atrás que aconteceu isso, ela já se multiplicou 3 vezes. E essas células essas 3 células filhas, elas também se multiplicaram. Então, além das células filhas, essas 3, elas continuaram multiplicando, assim. E hoje a gente está, assim, né, para a glória de Deus mesmo, com 15 células na coordenação. E essas pessoas e é legal ver isso, porque cada vida que chega,
né? Cada pessoa que vem chegando na célula, você vê, Deus fala assim, valeu a pena perseverar, porque essas vidas, elas talvez nem estariam aqui. Se você não tivesse perseverado, na verdade eu vejo assim que foi Deus que me sustentou, porque assim, eu me conheço, eu não iria, mas assim, eu fui para a pessoa certa, para Deus, e Ele foi me sustentando, me fortalecendo, a minha fé foi crescendo, assim, eu fui vendo os milagres de Deus, e eu tenho visto esses milagres ainda, e hoje eu estou num novo tempo, um tempo também de desafios, de oração, de buscar também, né? Porque a gente quer multiplicar a coordenação e a gente precisa de líderes, mas eu creio que Deus continua a obra dele. Amém. Glória a Deus, gente. Aplauda o Senhor pela vida da Lu. Gente, olha que gostoso. Você escutou isso? Talvez uma pessoa que tinha uma pessoa e às vezes não tinha nenhuma, mas ela tinha tudo. Ela tinha a presença de Deus e ela tinha convicção de que ela era a igreja do Senhor. Hoje são 15 células. 15 células onde eu tenho certeza que se eu chamasse esses líderes, eles iam contar testemunhos lindos de respostas de oração dentro da célula. Essa semana até eu estava conversando com a Edmar, ela está na célula do pastor Gilson, e o pastor Gilson está animado agora, né? Líder de célula bem animado. E ela estava contando que eles estavam na célula ali orando, conversando, aí tocou o interfone, a pastora Vaxi foi atender, e aí falaram, olha, bateram num carro de uma mulher que acho que subiu aí. E parece que estragou bastante o carro. E falou o carro que era e onde estava estacionado. E aí era o carro de uma das pessoas que estavam ali. Diz que naquela hora ficou todo mundo meio parado. Ela já começou a ficar mais trêmula. Aí diz que o pastor Gilson falou assim, olha, calma. Só vão descer 2 pessoas e nós vamos ficar aqui em oração. Deus acabou de falar comigo, ora. E aí desceu 2 pessoas com ela, e aí foram descendo, que ela bem nervosa, quando chegaram lá, olhou o carro, mas não tem nada no meu carro. Aí, mas chama lá o porteiro, aí chama o porteiro. Não, bateram aqui, eu estou falando, bateram. Aí o porteiro olhava assim, não estou me achando que eu sou um louco. Bateu, eu vi que bateu. Aí olhava, não, mas não tem nada. Mas bateu. Aí eu, não, fica tranquilo, a gente acredita em você. A gente acredita. Não, eu não estou mentindo, eu jamais ia ligar para atrapalhar, mas não tinha nada no carro. Gente, isso é o poder da oração. Eu tenho certeza que você já experimentou muito isso. Eu tenho escutado coisas lindas dentro dos pequenos grupos. A gente tem uma célula que eles estão na unção da restauração de casamentos. O líder me ligou e falou, pastora, para a honra e glória do Senhor, é o 4º casamento restaurado na nossa célula. Glória a Deus! Ele falou, nós temos orado e buscado que a nossa célula faça diferença nessa cidade. Isso é uma marca da igreja que ora. Olha que gostoso. Você faz parte disso, você tem que experimentar isso. É muito bom a gente conquistar as coisas em oração. Outra marca da igreja, vamos lá, no versículo 43 agora. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que legal. Pensa, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Gente, prodígios e sinais. Os milagres aconteciam enquanto eles estavam reunidos, cheios do poder de Deus. O que são esses prodígios? Gente sendo restaurada, casamento sendo restaurado, vidas sendo curadas. Grandes maravilhas o Senhor ia fazendo ali no meio deles.
Na medida em que essa igreja viva, cheia de novidade de vida, cheia de poder do Espírito Santo, começa a tomar posse de quem você é em Deus, os sinais e as maravilhas vão seguir você. Amém? Gente, estender a mão e orar pelo doente. Buscar, ter a certeza que Deus vai curar. Ali muitos sinais aconteciam e muitas células testemunham grandes milagres acontecendo no meio deles. Mas por que às vezes a gente não vê esse sinal? O que está faltando para a gente ver gente transformada? Você fala assim, nossa, pastora, na minha célula está longe disso. O mesmo povo reclamando da mesma coisa, ano segue ano. Gente, a gente precisa se encher do poder de Deus. Precisa clamar para que o Espírito Santo venha fazer a marca da promessa, a diferença na vida de cada um. Esses sinais e essas maravilhas estão acontecendo. Mas você faz parte dele? Deus tem usado a sua vida? Então, deixa Deus usar a sua vida. Eu lembro até hoje, eu já devo ter contado isso aqui, mas eu vou contar de novo, que é algo que marcou a minha vida, porque eu sabia que era algo que só Deus podia fazer. Uma menina chegou e falou assim, o meu sonho é que a célula seja na minha casa, mas meus pais, eles pegaram aversão à igreja, não gostam de igreja, não querem saber de igreja. Mas eu quero que a célula aconteça na minha casa. Vamos orar. E a célula começou a orar. E um dia ela chegou e falou, gente, minha mãe deixou a célula sem casa. E nós fomos fazer a célula naquele dia, naquele lugar. E eu lembro que eu orei e falei, Deus, nos ajuda para que seja um mover sobrenatural do seu amor. E eu lembro que quando a gente chegou, o pai estava na varanda, fazendo alguma coisa, a mãe na cozinha, ela falou, só que eles nem vão passar por aqui. Eu falei, não, glória a Deus, vamos fazer a célula. E ali a gente começou a louvar, adorar, buscar o Senhor. E eu lembro que enquanto eu olhava, que eu peguei o programa da célula, eu não conseguia nem ver, só escutei a voz de Deus falando um texto. E eu comecei a folhear, procurar aquele texto na Bíblia. E eu falei assim, olha, gente, Deus está pedindo para eu falar isso. E eu comecei a ler. Quando eu comecei a ler, o pai entrou chorando pela porta da sala, a mãe veio chorando do quarto, e os dois não queriam nem saber ali quem era quem de cada um da célula. Eles se ajoelharam no meio da reunião, e falaram, Senhor, aqui, perante esse grupo de jovens, nós queremos nos reconciliar contigo e servir ao Senhor. Gente, isso era sinal, era maravilha, a gente não estava nem imaginando o que Deus ia fazer naquele lugar. Eles são líderes hoje aqui de Grifac, de veredas, eles fazem tudo aqui na nossa igreja. Uma bênção. Sinais e maravilhas, coisas que Deus fez, que Deus continua fazendo com a sua igreja. Essa é outra marca. Vamos lá, uma igreja também que, além de experimentar os sinais e as maravilhas, compartilhava da comunhão e das necessidades uns dos outros. Olha lá, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Você imagina uma igreja que não deixa com que o outro tenha necessidade? Mas aquele que tem mais, vende as suas propriedades para que ajude os outros, para que ninguém sinta falta de nada. Gente, isso não é lindo? A gente vive isso. Vive, mas ainda vive muito pouco. Ainda vive assim, uma parcela pequena daquilo que Deus pode fazer. Porque ainda o individualismo, o orgulho, aquela ânsia por ser e ter cada vez mais para si, ainda é muito grande. Você pode ver quando é para comprar algo para alguém.
Eu me policiei muito com isso. E hoje eu posso dizer que fui curada disso, fui tratada por Deus, eu e o Lu. Sabe por quê? Quando a gente ia comprar presente para alguém, a gente via, vê alguma coisa mais barata, né? A gente não tem dinheiro. Mas quando é algo para você, não, é aquele que eu quero, né? É caro, aquele é caro. Não, mas divide, eu pago. Quando vai dar para o outro, eu falava, Deus, eu não quero isso. Eu quero aprender a dar, a abençoar o outro como se fosse algo para mim. E eu gosto muito, muito, muito de honrar as pessoas assim. Mas Deus tem falado, você tem que dar o seu melhor. Eu vivencio coisas lindas. Eu já comentei aqui que a gente passou um bocado quando a gente se casou, eu e o Luiz, que logo que a gente se casou, o Luiz ele me deu um golpe. A gente se casou em novembro. Em fevereiro, ele foi demitido das 4 escolas que ele dava aula, gente. Falei, Jesus. Né, amor? Vai ser músico, né, amor? Dureza. Não, mas nós tínhamos uma convicção de que quem nos sustenta sempre é o Senhor. E naquele momento a gente passou por um momento assim muito difícil. E a gente corria com célula, com as coisas, e a gente teve que vender o carro. E a gente ficou de ônibus. E era com as nossas atividades de ônibus, tinha dia que eu chorava na presença de Deus. E alguns amigos que tinham 2 carros, chegava final de semana, falava, pega o carro. A gente tinha um amigo, né, mas tem esse amigo que é fenomenal sempre. Pega o carro e ajudava a gente. Aí o outro carregava a gente para cima e para baixo. Aí sabe o que eles fizeram? Eles se uniram e compraram um carro para a gente. Eu lembro até hoje que a gente estava armando uma festa de aniversário para um deles e eu achando que eu estava sabendo de tudo, organizando a festa. Eu até ligava na casa e falava assim, a gente está chegando. Aí quando a gente estava chegando, eu vi o portão aberto assim, aí eu falei, meu Deus, vai dar na cara, para que deixaram aquele portão aberto, né? Aí a gente desceu assim, aí todo mundo começou a cantar e eu cantava olhando para o aniversariante e eles todos olhando para mim e para o Luiz. E um carro com um laço em cima assim, um cartão enorme. E aí a gente começou a olhar para aquele carro assim, tipo assim, não. Quem faz isso hoje? Eles não são ricos, não, cheios da grana. São casados, têm filhos, batalham muito para ter tudo que eles têm. E naquela hora eu olhava, não. E eles, sim. Enquanto a gente lia aquele cartão deles honrando a nossa vida, eles dividiram isso para a necessidade do outro. Eu falo que eles estavam cansados de dar carona para a gente. Acho que foi melhor essa decisão. Mas foi uma coisa tão linda que eu lembro que quando a gente chegou em casa, de carro, eu estava chorando e veio aquela palavra assim ao meu ouvido. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A alegria que eles estão sentindo em dar é muito maior do que a alegria de vocês. E eu falei, Deus, me dá essa oportunidade de um dia a gente poder dar um carro para alguém, a gente participar de coisas grandiosas, valiosas. Gente, isso é igreja. Isso é igreja. E eu posso falar que isso não para não tem muito tempo. A gente também teve dificuldade com o nosso filhinho e a lata do leite que ele tinha que tomar custava R$570. E dava para 3 dias. E eu lembro que quando a médica falou que ele ia ter que tomar esse leite, eu olhei para a cara do Luiz, o Luiz estava assim, branco. Amor, como? Eu falei, amor, Deus que fez o José Otávio. Ele sabe como o José Otávio é.
Ele vai prover todas as coisas. E olha, gente de tudo quanto é lado, gente, pessoas que não tinham nem tanta intimidade, chegavam e abençoavam a gente. A nossa célula foi a primeira. Não, vai lá, ó, eu dou 2 latas, eu dou 3 latas. E era a gente abençoando o tempo inteiro. Isso eu estou contando, gente, a minha vida com a minha célula. Mas eu sei que isso acontece em muitas células. Mas a gente precisa experimentar isso de uma forma muito mais intensa, mais poderosa. Sabe, colocar a mão no bolso e falar, eu quero abençoar a obra de Deus. Eu quero abençoar a vida do meu irmão. Eu sei que eu posso naquilo que eu... Com o que eu tenho, eu posso fazer alguma coisa. Não fica esperando achar que você tem que ter alguma coisa para abençoar. Aquele que é fiel... no pouco será no muito, mas aquele que não é nem no pouco, nem chegará no muito. Isso é uma marca da igreja. E para terminar, gente, eu sei que já está passando do tempo, mas era uma igreja que louvava a Deus. O louvor a Deus tem que ser intenso, tem que ser gostoso, independente das circunstâncias. Eles se reuniam ali para louvar a Deus. Então, enquanto você está passando por circunstâncias difíceis, se você está passando por uma luta, louve ao Senhor. Se você está lá no seu grupo pequeno, saiba que o louvor é uma ótima ferramenta que chega até Deus. Louve ao Senhor. Grandes coisas acontecem enquanto o povo de Deus está adorando. Por isso que aquele dia, quando o pastor Ronaldo chegou e falou aqui, para tudo, para tudo. Essa igreja não está louvando com tudo que tem. É real. Quando a gente louva o Senhor, tem que sair do coração. Deus tem que receber o nosso louvor com cheiro suave. Então, adore ao Senhor, independente de quem toca. Até o pastor que pregou num dos dias na conferência em Marília, chegou e falou bem assim, bem delicado. Gente, vocês gostaram do louvor? Não, problema de vocês. Deus recebeu e recebeu do coração daquele que louvou verdadeiramente. Olha que coisa gostosa. Falei, Deus, porque a gente tem que levar umas bordoadas dessa de vez em quando mesmo. Porque eu estou aqui para quê? Essa tem que ser a marca. Onde você estiver, louve ao Senhor independente das circunstâncias. Lá na igreja, na sua casa, louve ao Senhor o tempo todo. E olha o que acontecia. Lá no versículo 46. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza aqui na tradução da palavra, gente, significa generosidade, franqueza, espírito aberto. Olha que coisa linda, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescenta? O Senhor. Deus vai acrescentar. O que a Lu falou aqui? Que ela começou a orar para que as pessoas chegassem, colocavam o nome. Quem acrescentou dia a dia? O Senhor. Acredite, Deus quer que você louve, se encha de poder, de unção, que você, a igreja dele, se estabeleça. Eu preciso de você, eu quero contar com você. Eu fico pensando, Deus, o Senhor quer contar comigo. Isso é muito precioso. Mas como eu me olho? Será que ai Deus, eu sou tão... Não, Deus, o Senhor habita em mim. Eu sou grandiosa. A mente do Senhor habita em mim. Eu tenho que tomar posse disso. Deixa Deus acrescentar. A igreja do Senhor tem que crescer. Gente, olha, eu já repreendi e repreendo Satanás toda vez que usa alguém para dizer, estou saindo da igreja porque eu gosto de igreja pequenininha. Que isso? Toda a igreja do Senhor tem que crescer. Deus se preocupa com os números, sim, porque Ele quer que o mundo seja salvo.
A igreja tem que crescer, as células têm que crescer, têm que se multiplicar. Mas quando a gente fala que eles viviam em comunhão, é onde vem o medo das pessoas. Ah, comunhão? Ah, não, dá muita fofoca ficar todo mundo junto, intriga, mentira, um brigando com o outro. Gente, a nova criatura em Deus tem que aprender o perdão, tem que ler a palavra de Deus e tomar posse da palavra de Deus. Essa é a marca de quem vive a palavra de Deus, é a marca da igreja. E eu queria que você agora pudesse abrir a sua Bíblia rapidamente, lá em Atos 13, pouquinho para frente, 52. Olha o que diz esse versículo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Gente, o povo de Deus tem que ser alegre. Não adianta líder de célula, liderança que chega. Ai, tá difícil, hein? Melhor entregar a célula. Nossa, tem que estar num culto de líderes, tem que vir na vigília, tem que fazer tudo. Nossa, melhor abandonar o barco. Miseriqueima, tá amarrado. Gente, o povo de Deus tem que ser um povo alegre, um povo que transborda da alegria de Deus e do Espírito Santo. Esse versículo vem antes do texto falando que Saulo e Barnabé estavam sendo perseguidos e eles estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Toma posse de quem você é, da sua vida em Cristo, daquilo que Ele já te chamou. Se enche do Espírito Santo e começa a viver as marcas de Jesus. Amém? Amém? Gente, agora abre em Atos 29. Não tem? Ah, não tem, né? Por que não tem Atos 29? Porque essa história tem que ser continuada por você. Gente, a igreja primitiva viveu isso. É o mesmo Deus que vive hoje. É o mesmo Espírito Santo poderoso, atuante, que habita em você e que habita em mim, que vive hoje. Essa igreja é a igreja de hoje. É a nossa geração que tem que fazer a diferença. Jesus precisa de você. Com aquilo que você tem, Jesus precisa de você. Amém? Fique em pé, igreja. Eu quero dar uma palavrinha que eu quero que fique guardado no seu coração. Olha lá. Palavra escola. O texto de Atos 2 é uma escola que fala, eles ensinavam, eles tinham sinais e maravilhas, comunhão, oração, louvor e acréscimo. Escola, vamos repetir comigo? O E era do quê? Ensino. O S, sinais e maravilhas. O C, comunhão. O O, oração. L de? E A? Ficou tipo Xuxa agora, né? L de louvor. Gente, é uma escola. E essa escola tem que entrar no nosso coração. Você pede isso agora para o Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e faça agora a sua oração. Você veio aqui, Deus te chamou como igreja. Ele tem um propósito para você, Ele precisa de você. Se você está num grupo pequeno, se enche do poder de Deus e vivencia as marcas dessa igreja que era o amor. Eles viviam tudo por amor. E pede para você começar a fazer a diferença lá na sua célula, lá no grupo que você está. Se você ainda não está em célula, procure entrar num grupo, ou abra um grupo na sua casa. Mas deixa a igreja do Senhor ser estabelecida nessa cidade. Em cada lugar, em cada bairro dessa cidade, possam começar a ser inundados por pequenos grupos, pela igreja do Senhor, que vai entrar na casa de muitas pessoas, levando salvação, levando cura, levando restauração. E para isso que Deus te chamou. Deus te chama para essa obra linda que é a igreja. E a igreja do Senhor
Ah, igreja do Senhor, essa sim prevalecerá, porque Jesus é o centro da igreja. Então agora fala para o Senhor que Ele pode contar com você. Faça a sua oração e fala: Pai, conta comigo. Eu quero, Senhor, ser a tua igreja. Se eu não tenho vivido ainda essas marcas, Senhor, se eu não tenho vivido uma comunhão íntima, se eu não tenho estado atento à necessidade dos meus irmãos, se eu não tenho levado com temor a tua palavra como princípio de tudo na minha vida, se eu não tenho te louvado de todo o coração e não tenho experimentado o Senhor colocar pessoas para serem salvas ao meu lado, eu quero começar isso hoje. Fala para o Senhor: hoje eu quero a alegria do Senhor, eu quero estar cheia do teu Espírito. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. A tua presença é real nesse lugar, e eu sei que se cada um até agora está aqui, é porque o Senhor conhece cada um, sabe o nome, sabe as necessidades, sabe do pecado de cada um. Mas o Senhor trouxe para dizer: olha, filho, filha, eu te perdoo, eu te conheço, eu tenho algo novo, santo, poderoso, eu preciso de você. E eu te escolhi para fazer essa igreja sair daqui, dessas portas, porque você é a igreja, e começar algo novo aonde você estiver. Deus conta com você, meu amado, minha amada. Deus precisa de você. Senhor, nós estamos aqui como igreja. Recebe a oração de cada um. Pode ser que muitas pessoas aqui não saibam nem como começar a fazer essa oração, mas que o teu Espírito Santo, que intercede por nós, possa levar a nossa oração até o Pai, que possa colher, ouvindo a necessidade e o coração de cada um aqui. Pai, levanta na tua igreja homens e mulheres cheios do teu poder, cheios da tua alegria, que independente das circunstâncias, eles possam se levantar, sabendo que servem a um Deus todo-poderoso, que já venceu, que vai à frente, que o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Que a tua igreja, Pai, receba poder, unção vindo do alto, para que algo sobrenatural venha sobre nós e que a gente experimente um avivamento genuíno dessa igreja de Atos, que é a marca, grande marca era o amor. Que o teu amor venha sobre nós, Papai, em nome de Jesus. Amém? Então dá um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado e fala: igreja do Senhor, Deus precisa de você. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a graça, o amor sobrenatural do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, sobre a família de vocês, e que tenham uma semana cheia de vitória na presença do Senhor. Vai na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.